Muito obrigado pelo convite da comissão organizadora da SOCESP. Obrigado, Paulo. Foi meu professor, me ensinou a usar varfarina no ambulatório do INCOR. Então vamos falar disso, né, do paciente pós-TAV e a preocupação de protegê-los de eventos isquêmicos como o AVC. Que tipo de medicação seria o ideal? Vamos para frente. Nada. Deixa eu ver se aqui vamos. Foi. Sem conflito de interesse. E mais um. Aqui. Então, assim, o paciente que coloca uma TAV, ele tem alto risco de isquemia cerebral e alto risco de sangramento. Essa balança acompanha o cardiologista praticamente o tempo inteiro, né? Para coronária, o mesmo assunto. O que chama a atenção na TAV é a idade dos pacientes. Eu fiquei muito impressionado com a média de idade dos clinical trials, não estudo observacional. De clinical trials, a média roda em torno de 80 anos. Vejam vocês, a média. E por isso, 1/3 desses pacientes têm FA. Então, além do problema protrombótico da TAV, tem também o problema da associação em 1/3 dos pacientes da fibrilação atrial. Do lado do sangramento, a gente tem a idade, contando muito, e tem o acesso vascular do procedimento de TAV, que não é radial, como na coronária hoje a gente faz, é femoral. Então, nós temos sangramentos precoces, complicações vasculares femorais e sangramentos tardios, quase todos gastrointestinal. Então, o idoso sangra o estômago ou o divertículo. Então, esse é o nosso problema, essa balança. De um lado, o AVC e do outro lado, a hemorragia, né? E qual é, então, a estratégia mais segura para fazer um bem bolado aí dessa balança? Então, qual a dimensão da isquemia na TAV? Veja, vocês veem que tanto em estudos com TAV em pacientes com perfil de baixo risco, né, estudos contemporâneos, quanto em pacientes com moderado a alto risco basal, você tem bastante AVC, né? Vai de 1 a 5% de AVC no primeiro ano. É bastante coisa, portanto, a preocupação em todos os estratos existe. O infarto já é uma incidência mais baixa, até porque quando a pessoa vai para a TAV, em geral, ela já fez alguma proteção coronária, alguma estratificação coronária. Então, eu não diria que o infarto pós-TAV é a grande preocupação. Eu vou me concentrar mais no AVC como complicação isquêmica. E a trombose subclínica do folheto valvar na TAV é uma realidade, mas é uma realidade em geral subclínica mesmo, que vai até 25, 30% dos pacientes têm algum grau de trombose de folheto, mas isso se resolve espontaneamente, mas num período precoce é sim uma fonte de êmbolos e uma das causas, uma das razões de AVC. O sangramento pós-TAV, como eu falei, desde os estudos pivotais com pacientes de alto risco, o sangramento era muito importante, tanto precoce quanto tardio, chegou a 40% com as core valves no começo, né? Conforme o tempo foi passando e pacientes de menos risco basal foram incluídos, esse sangramento cai, mas ele ainda roda em torno de 3 a 5% no primeiro ano, sangramentos graves, então é um problema sim, né? Então, aqui também mostrando novamente pacientes de baixo risco no Partner 3, por volta de 3% de sangramento, assim como com a válvula Evolute, né? Tanto com a válvula SAPIEN quanto a Evolute, 3% no primeiro ano de sangramento. Sangra bem menos do que a cirurgia aberta, convencional, que sangra bem mais, mas ainda assim é um problema que a gente tem que ficar de olho. Então, como em outros cenários da medicina, né, o mesmo paciente que tem alto risco de isquemia, ele também tem o alto risco de sangramento, né? Que é o idoso, o frágil, né? Insuficiência renal, etc. Então, conforme a gente vai abaixando o risco de isquemia, baixa também o risco de sangramento. Então, vocês vejam, não tem muita saída, porque eu vou ter que protegê-lo de isquemia e lidar com o risco de sangramento.
Então, vamos falar da terapia antitrombótica. Eu tenho que dar remédio, aspirina, ou clopidogrel, ou anticoagulante oral, alguma coisa eu vou ter que dar para esse paciente. E vários trials nos últimos 10 anos versaram sobre isso, né? Os trials iniciais com antiplaquetários e os trials mais contemporâneos testando novos anticoagulantes nesse cenário pós-TAV, né? E, inclusive, trials maiores, aí com 1.000 pacientes, os trials pivotais com antitrombóticos eram menores, né? Então, vou separar em 3 partes. A primeira parte é pacientes sem indicação de anticoagulação oral. Então, não tem FA, tá, pessoal? Então, é aqueles 2/3 que eu contei que não tem FA, nem indicação de anticoagulação pós-TAV. Então, a pergunta é, vamos de aspirina e clopidogrel, que era a prática pivotal, né, pós-TAV, que era a prática oriunda dos stents coronários, né, aspirina e inibidor de ADP, pelo menos no primeiro semestre, ou vamos de single, né, de monoterapia antiplaquetária. O que é melhor, né? Já vou entregar que a monoterapia provavelmente é o melhor. E por que a gente sabe disso, né? Vamos até aqui no ART Trial, né? Pacientes sem indicação de anticoagulante oral, num braço dupla inibição plaquetária por 3 meses, no outro só aspirina. E vejam que interessante, né? Aspirina mais clopidogrel foi pior, tanto para os eventos combinados isquêmicos mais hemorrágicos, quanto para os eventos hemorrágicos. Mas principalmente o que arrastou isso foi a hemorragia. Então, aspirina mais clopidogrel em 3 meses sangrou mais, né? Tanto sangramentos precoces quanto sangramentos por razão gastrointestinal. Então, o ART mostrou que a monoterapia com aspirina foi melhor do que a dupla inibição plaquetária. Em seguida, um maior trial nessa pergunta, com 600 pacientes, o popular TAV, a corte A, a corte B eu vou explicar adiante, também comparando dupla inibição plaquetária com a monoterapia, mostrou que a monoterapia com aspirina foi mais segura que a dupla inibição plaquetária. Então, novamente, eu tenho menos sangramento só com aspirina, sem nenhum prejuízo de isquemias pós-TAV. Portanto, monoterapia antiplaquetária melhor do que a dupla inibição plaquetária. E quando a gente tiver uma meta-análise com isso, novamente a gente vê a monoterapia levando vantagem, sendo teoricamente mais segura em risco de sangramento e igualmente eficiente em risco isquêmico, né? Então, a monoterapia pós-TAV provavelmente é a saída melhor para quem não tem indicação de anticoagulação. Mas uma pergunta que eles também procuraram responder é se nesse mesmo grupo de pacientes sem indicação de anticoagulação, não tem FA, se valeria a pena usar um anticoagulante. Quem sabe não diminuiria AVC e trombose de folheto? Pode ser, né? Vamos ver o que aconteceu? Anticoagulantes em pacientes sem indicação de anticoagulação. E esse estudo é o Galileu, 1.600 pacientes, bem grande, né? Num braço ele tentou a rivaroxabana com aspirina e no outro braço a dupla inibição plaquetária. E, infelizmente, o braço experimental, né, a intervenção com a rivaroxabana foi pior, tanto pior para a isquemia quanto pior para a hemorragia. Então, não valeu a pena dar anticoagulante para pacientes sem indicação específica de anticoagulação pós-TAV. O Atlantis estudou a mesma coisa, agora com a apixabana, também não tinham indicação de anticoagulação pós-TAV, e aqui a miscelânea de monoterapia e dupla inibição plaquetária apresentou menos MACE isquêmico do que a apixabana. Então, novamente falhou a tentativa de anticoagulação pós-TAV naqueles sem indicação de anticoagulação. Portanto, até aqui, monoterapia com antiplaquetário é a saída para aqueles pacientes com TAV sem indicação de anticoagulação. Então agora vamos para aqueles pacientes com fibrilação atrial, né? Ou com indicação de anticoagulação, que são muito comuns, né? Já falei que é 1/3 aqui desse público. Então qual é a melhor saída para esses pacientes com indicação de anticoagulação, né? Então aqui a comparação a anticoagulação pura
com a anticoagulação com clopidogrel. Então, será que é necessário uma dupla inibição? Eu dou clopidogrel mais um anticoagulante ou eu dou só um anticoagulante? Então, essa é a corte B, né, daquele popular TAV. É o extrato B, tem 300 doentes, eles têm indicação de anticoagulação, como eu já falei. A comparação é a dupla inibição com o clopidogrel aqui agregado nos primeiros 3 meses e, infelizmente, também a associação com o clopidogrel foi mal, né? Sangrou bem mais e também perdeu nos meses. Então, não é necessário adicionar clopidogrel ao anticoagulante quando o paciente tem a FA e o cenário pós-TAV. Apenas um anticoagulante, aqui foi 73% de varfarina e 26% de NOAC, tá bom, pessoal? Então, a monoterapia com anticoagulante foi melhor. Mais 2 estudos testando o mesmo nicho de anticoagulação pós-TAV em pacientes com FA, aqui tentando provar que o NOAC é tão seguro e tão eficiente quanto a varfarina, já que ele é bem mais prático, né? Então, temos o Atlantis comparando a pixabana com a varfarina, e eles foram comparáveis, então é uma prova que a pixabana poderia ser usada após a TAV, e aqui o estudo Envisage com edoxabana, que foi um pouco polêmico, porque esse estudo mostrou que a isquemia era comparável, ambas igualmente eficazes para MACE isquêmico, mas a edoxabana sangrou um pouco mais. Então, aqui deixa a gente um pouquinho inseguro para a edoxabana pós-TAV. Acontece que uma subanálise pré-especificada mostrou que nos grupos onde houve ajuste da dose da edoxabana ou que não tinham antiplaquetário adicionado por necessidade, por indicação do investigador, o sangramento foi igual. Então, pode ser que a dose da edoxabana usada nesse estudo, que foi 60, seja um pouco exagerado para esse cenário. Tem um debate sobre isso em relação a ajustar ou não ajustar. Então, o Envisage, ele deixou um pouco de dúvida quanto a sangramento e a edoxabana pós-TAV. Aqui a gente tem uma meta-análise de NOACs versus varfarina pós-TAV. Há um empate técnico em relação à mortalidade, há um empate técnico em relação a AVC, em relação a sangramento bate na trave, mas como eu já expliquei, o Envisage ele empurra um pouco a meta-análise em direção ao sangramento do NOAC, né? Nos observacionais há um empate técnico. Então, provavelmente o NOAC é uma boa opção pós-TAV, mas a edoxabana ainda deixa um pouco de dúvida quanto à dose, né? As diretrizes sobre o assunto, elas estão um pouquinho desatualizadas, porque elas são de 2021, e muita água rolou ao longo dos últimos 3 anos. Então, quando a gente pega a brasileira, né, 2020, 2021, ele fala que naqueles pacientes com TAV mais FA, a opção é varfarina, e o DOAC ele deixa como opção 2B. Então, pelo menos está presente, né, lá nessa diretriz o DOAC. Se tem ritmo sinusal, aí é monoterapia ou dupla inibição plaquetária só naquele começo. Mas, de novo, há um pouquinho de desatualização em relação aos estudos que eu mencionei. A diretriz europeia de 2021 fala mais ou menos a mesma coisa, ela defende a monoterapia plaquetária, como eu disse, pós-TAV no paciente sem indicação de anticoagulação, e se precisa anticoagular, ele deixa a monoterapia, mas ele não determina se vai ser NOAC ou varfarina, ele não entrou muito no mérito, até propositalmente pela dúvida, né, que a gente tem. Para proteger um paciente de um AVC, há uma promessa de talvez devices que protegem durante o procedimento, pelo menos dos eventos agudos e subagudos de AVC pós-TAV, devices de proteção. Essa é uma meta-análise ainda não mostrando sucesso nesses devices, mas é um assunto que está ainda em testes, né? E aqui o nosso último slide, eu tenho 1 minuto para falar dele com mais calma, que é uma espécie de resumo da nossa aula. É um consenso, não é a diretriz europeia, esse é um consenso posterior de 2021. Então ele diz assim: paciente colocou a TAV, faça logo a pergunta, tem
ou não tem a indicação de anticoagulação? Ou seja, tem ou não tem FA, né? FA antiga ou FA nova? Se tem indicação de anticoagulação, a gente faz uma outra pergunta. Tem um stent recente? Porque se ele tem um stent recente, eu tenho o problema do stent, né? Que precisa de dupla inibição ou de um antiplaquetário, pelo menos precocemente. Então, se ele tem um stent recente, ele vai ficar com uma dupla inibição, clopidogrel mais NOAC. Se ele não tem stent recente, só o NOAC. Então, TAV mais FA, anticoagulação oral. Qual anticoagulante vai usar? NOAC ou varfarina, vai ser ainda um pouco o estado da arte aí a nossa escolha, mas o NOAC é uma opção. E se eu faço a pergunta, se ele tem ou não FA, ele não tem FA e fez essa TAV, eu vou usar monoterapia, a não ser que ele tenha um stent recente. Se ele tem um stent recente, aspirina mais clopidogrel. Se ele não tem um stent recente, só a aspirina como monoterapia, que vai ser a maior parte dos pacientes, né? Sem FA e sem stent recente ainda é a maioria. Portanto, a aspirina que estamos tentando, de certa forma, superá-la, ainda tem o seu lugar aqui no cenário pós-TAV. Muito obrigado a todos.